Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal de Autos, pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o Volvo EX40 Plus, a versão de entrada desse SUV elétrico que mudou de nome. Antes ele chamava XC40, agora para se aproximar dos outros modelos da marca ele chama EX40 justamente por ser elétrico. Falamos de tudo na avaliação completa, inclusive se vale a pena ou não, mas esse aqui é o nosso teste de viagem. Sendo um carro elétrico, como será que fica a autonomia na estrada? Será que ele é um daqueles elétricos que você pode viajar com um pouco mais de tranquilidade ou a autonomia fica apertada? Vamos falar também, lógico, de desempenho, sobre suspensão, direção, enfim, todos esses parâmetros que a gente sempre cita aqui no canal. E as assistências à condução, como esse carro é recheado delas, como todo bom Volvo precisa ser, né? A gente vai falar delas em um outro vídeo específico para explorar cada tema com mais calma. Mostrando aqui rapidamente o interior para vocês e vamos lá então para a estrada conferir como que ele se comporta na prática. Pessoal, estamos aqui no início do nosso trecho de estrada. Eu já resetei ali no comecinho da rodovia dos Bandeirantes o nosso trip único de consumo. Isso decepciona bastante. Você tem aqui um Volvo, que é um carro de marca premium, um carro de luxo, e você só tem um trip resetável. Deveria ter no mínimo dois, né? Convenhamos. Isso significa que, infelizmente, a gente vai perder a nossa média de consumo total do trajeto entre São Bernardo e Jundiaí. Poderemos falar somente sobre a média 100% de estrada, que é a nossa prioridade, na verdade, né? Vou começar falando para vocês sobre o conjunto mecânico, que nesse caso é mais elétrico, não é tão mecânico, justamente porque é um carro elétrico. Você tem um motor posicionado no eixo traseiro, com tração nas rodas de trás, inclusive, rendendo uma potência máxima de 238 cavalos com 42,8 kg de torque. Lembro vocês que essa versão Plus, a versão Ultra, tem dois motores, incluindo um na dianteira. Então ele tem tração nas quatro rodas, enquanto essa aqui é só traseira. E lá você tem quase o dobro de potência. Lógico que a transmissão desse carro é como se fosse automática, né? Por ser elétrico você não tem uma transmissão de fato, mas na prática funciona como se fosse automática. Agora, falando para vocês sobre baterias, a gente tem aqui umas baterias de íons de lítio com 70 kWh de capacidade nominal. A capacidade utilizável é de 67 kWh. Todo carro híbrido ou elétrico tem essa bateria com capacidade total, mas o que você consegue usar no dia a dia é um número um pouco mais baixo. O legal é que a Volvo divulga os dois pra gente. Lembro vocês que esse carro não possui modos de regeneração de energia. Primeiro, o que é uma regeneração de energia? Todo carro híbrido elétrico, ou quase todos, possuem a frenagem regenerativa. Então, quando você tira o pé do acelerador ou então pisa no pedal do freio, ele inverte a rotação do motor elétrico para transformar a energia cinética de movimento em energia elétrica. Assim você consegue ser um pouco mais econômico, você recupera um pouco daquilo que você gastou. Se você pegar um trecho muito longo de descida, como uma serra, você vai perceber que você vai chegar lá no final com mais bateria do que quando você começou. Interessante, né? No caso dos elétricos, além de economizar, como já acontece no caso da combustão, você ainda recupera. Então é um ponto muito positivo. E aqui, pela central multimídia, a gente tem um assistente de autonomia. Ele mostra, inclusive, a autonomia estimada normal e também mostra a autonomia mínima, que seria em alta velocidade. Então aqui ele está mostrando 340 km. Então se a gente andar, por exemplo, na cidade com o ar-condicionado desligado, ele vai fazer mais ou menos isso. Se a gente andar pisando com o ar ligado, ele vai fazer em torno de 180. Então ele já mostra essa diferença pra gente. Mostra também como você está usando a energia, ó, a velocidade, o estilo de condução e até a climatização. Lembrando que o elétrico ele é bastante sensível em relação ao ar-condicionado, porque isso está atrelado na bateria de alta tensão, já que não tem um motor a combustão. E aqui a gente está com o ar-condicionado ligado o tempo inteiro. E aqui abaixo você vê o consumo instantâneo. Então nesse caso estamos gastando aqui, ó, 24 kWh a cada 100 km. A gente tira o pé, ó, vamos até frear para vocês verem, ó, ele fica negativo, indicando que a gente está recarregando. E aqui você tem também no painel de instrumentos de 12,3 polegadas digital um medidor de energia. Então quando o ponteiro ali da direita sobe, ele está gastando energia, e quando ele desce, você está recuperando. Agora essa informação de consumo instantâneo acho que poderia estar no painel também. Mas enfim, essa regeneração então, infelizmente, aqui no X40 você não tem modos. Você só pode selecionar ou desacionar o One Pedal, que nesse caso
ele vai fazer uma frenagem muito mais intensa. Então vamos colocar aqui para vocês verem, ó. Não tem modo Eco, não tem modo Sport, tá? Você tem só o tradicional e o Off-Road, então a gente deixou no tradicional. E quando a gente aciona aqui o One Pedal, ó, só tirei o pé do acelerador. Vocês viram como ele é muito forte? Ele realmente faz uma frenagem muito intensa. Isso faz com que você possa praticamente dirigir com um pedal só usando o acelerador e quase nunca pisando no freio. Mas não necessariamente ele é mais econômico nesse modo, tá, pessoal? Porque se você pisar no freio manualmente, ele vai fazer a recuperação de energia do mesmo jeito. A única diferença é o estilo da sua condução. Então você seleciona o que você achar melhor. E você tem também um One Pedal automático. Então nesse caso, como por exemplo ele está fazendo agora, quando tem um carro na sua frente, ele aciona o One Pedal automaticamente. Se estiver livre na sua frente, ele não vai acionar. Só que vocês viram que mesmo assim ele aciona muito, né? Então a gente diminuiu muito a velocidade em relação ao carro da frente. Agora falando de outros pontos importantes. Primeiro, o isolamento acústico. Nesse carro eu acho bom, mas poderia ser ligeiramente melhor. Isso considerando ser uma marca premium. A gente pegou, por exemplo, o Volkswagen ID4 para teste, que é de uma marca tradicional, uma marca generalista, e lá ele tem um tratamento que consegue reduzir até 7 decibéis do barulho externo, enfim. Ele tem um cuidado a mais com o isolamento acústico. A diferença é pequena, mas eu percebo que lá no ID4 ele tem um isolamento acústico um pouco superior, um pouco melhor. Aqui você escuta um pouquinho mais os barulhos externos, mas em relação ao barulho de vento, achei muito bom o isolamento acústico aqui do EX40. O outro ponto que eu sempre gosto de citar é o preço, e ele custa R$ 329.950, o famoso 330 pau. Vou falar na avaliação completa se vale a pena comprar esse carro por esse preço ou se é melhor levar um dos concorrentes. Tem concorrentes até mais baratos, mas tem outros muito mais caros também. Em relação ao preço, o isolamento acústico até que é interessante, porque nos dias de hoje 330 mil não é um preço assim tão absurdo quanto parece. Isso para a condição do mercado hoje, tá? Não que seja pouco dinheiro, pelo amor de Deus, não me entendam errado. E se você está assistindo esse vídeo até esse momento, peço por favor que você deixe o seu like aqui embaixo e também hype esse vídeo. Arrasta os comentários ali para a esquerda que vai aparecer a opção gratuita de hypar o vídeo. Você não gasta um centavo, nem perde tempo, então eu conto com essa colaboração de vocês. Isso é fundamental para a gente continuar trazendo conteúdos tão completos e detalhados aqui no canal. Vamos falar agora sobre o consumo de combustível, porque estamos chegando no pedágio. Primeiro ponto que eu cito para vocês é que esse carro tem 2.040 quilos. São mais de 2 toneladas, mesmo o porte dele não sendo assim tão grande. E isso acontece porque os elétricos são muito pesados. Então não dá para dizer que é um carro leve e isso prejudica tanto o desempenho quanto a autonomia. E já adianto aqui para vocês que o Inmetro diz que esse carro faz de autonomia 364 km com uma carga completa da bateria. Porém, o Inmetro geralmente é pessimista. Por outro lado, a gente gasta um pouco mais na estrada do que na cidade, então vamos ver como que ficou o nosso resultado. Bom, no nosso trip único de consumo, a gente repara então que rodamos aproximadamente 23,9 km em 14 minutos com velocidade média de 101 km por hora. O consumo então atualizou agora para 24,1 km. O consumo então 13,9 kWh a cada 100 km. Não dá para a gente fazer as contas aqui de forma manual, mas vou colocar ali, ó, 13,8 kWh a cada 100 km. Vou colocar aí na tela para vocês qual seria a autonomia calculada de acordo com este consumo. Vamos para o nosso teste de desempenho, hein? 30 por hora, pé no fundo. É rápido, hein? Ó, 80, 90, 100, 110 e 120. A gente pode perceber que não é o maior, o melhor desempenho do mundo, mas é um carro bastante ágil, realmente responde muito bem. Eu só acho que faltou aqui um modo de condução Sport. Tudo bem que é um carro elétrico, então não mudaria muita coisa, mas poderia, por exemplo, deixar a direção um pouco mais rígida, algo que não acontece. Ou, por exemplo, deixar o carro um pouco mais ágil de alguma forma, mudar pelo menos o layout do painel, não tem nada disso. Então acho que faz falta um modo Sport aqui para te trazer uma experiência um pouco mais imersiva. Mas de novo, 95 por hora, pé no fundo, 100, 110.
Como esse belíssimo senhor do HB20 aqui entrou sem dar seta, a gente não conseguiu chegar até os 120 no caso, né? Mas fazer o quê? Vamos lá, 100 por hora, pé no fundo, 110 e 120. Vocês podem ver que ele é bastante rápido. Estamos aqui numa subida, o que lógico afeta o desempenho, e mesmo assim ele consegue ser bastante ágil. Pena que o pessoal da frente aqui não é ágil, né? Fica andando a 100 por hora na esquerda. Vamos mais um teste aqui, ó. Vamos fazer 80 por hora agora, ó. 85, vai, pé no fundo. 100, 110 e quase chegamos no 120. Pessoal, hoje não tá facilitando a nossa vida, né? Nossa senhora. Mas eu posso dizer que o desempenho realmente é muito bom. Não é impressionante como, por exemplo, da versão Ultra, que você tem tração AWD e 2 motores. Mas ainda assim é bastante bom. Quero falar um pouco agora para vocês sobre a direção e suspensão deste carro. Você tem aqui uma suspensão um pouco mais rígida, para ser sincero. Ele não chega a ser um carro desconfortável, mas também não é dos mais macios. Então eu consideraria o conforto aqui do X40 como mediano. Aqui na estrada, como a gente tem pouquíssimos desníveis, realmente vai muito bem, né? Você não sente o carro duro. Porém, a suspensão é bastante barulhenta, então quando você passa por desníveis, principalmente se eles forem maiores, buracos por exemplo, você escuta bastante barulho na suspensão. E além disso, como eu disse, ela é um pouco mais sólida, então você não tem um carro realmente macio. Ele me parece ser mais confortável do que a versão P8 de 2 motores, porque lá você tem rodas maiores, porém o acerto de suspensão eu acho que é o mesmo. E ele poderia, na minha opinião, ser um pouquinho mais macio, para entregar um pouco mais de conforto. Os bancos, da mesma forma, eu acho eles um pouco durinhos. E eles têm um revestimento aqui que não é tão aconchegante assim. Então acho que também poderia ser melhor nesse sentido. De novo, não é ruim, ainda é bom, mas por ser uma marca premium tão renomada quanto a Volvo, acho que poderia melhorar esses pontos. A direção, eu posso dizer que ela é bastante leve na cidade. E lógico, ela vai ficando mais pesada conforme você aumenta a velocidade. Aqui na estrada, a gente percebe que ela é relativamente direta. Ó, um pouquinho que a gente vira, o carro também já aponta. Isso é bem interessante. Não tem assim muito delay, né, como vocês podem ver. Mas acho que ela poderia ficar até ligeiramente mais rígida. Se você for mais rápido, aí ela vai ficar. Mas, por exemplo, um modo Sport seria muito bem-vindo aqui para quem gosta de uma direção um pouco mais pesada. E esse carro não tem. Um modo confortável para quem gosta de a direção um pouco mais leve, também não tem. Tudo na Volvo praticamente você tem somente uma calibração. É o jeito que eles acharam melhor e eles colocaram assim. E para um carro de luxo, de marca premium, é legal que você tenha personalizações. Já que você está pagando 330 mil reais nesse carro, por que não deixar que você escolha o peso da direção, que você escolha até a rigidez do amortecedor, como acontece lá no Volkswagen ID4, que é até mais barato que esse carro. Então acho que falta personalização aqui no X40. Agora eu quero conferir como que ficou o consumo no trecho 100% de estrada, mas agora incluindo as aceleradas que a gente deu para testar o desempenho. A gente percebe que nesse trecho inteiro foram 36,3 km rodados de estrada em 24 minutos e 88 km por hora de velocidade média. O consumo, agora que eu estou recuperando um pouquinho aqui, ele vai melhorar. Quer ver? 14,5 kWh a cada 100 km. 14,4 agora o oficial, tá? Vou colocar aí na tela de novo o que representa isso quando a gente fala em autonomia. Como eu estou dirigindo agora, não dá pra gente ficar fazendo contas aqui nesse momento, mas vou colocar aí na tela para vocês. Lembrando que o Inmetro informa 364 km de autonomia com uma carga completa. Chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí e o que eu posso dizer para vocês sobre o Volvo EX40 Plus é que ele é um carro muito gostoso de dirigir, isso é inegável. Porém, para pegar a estrada, eu achei até o consumo interessante. Eu não calculei a autonomia, porque como eu disse, eu estava dirigindo, mas pelo consumo que ele fez ali entre 13, 14 até 15 kWh a cada 100 km, é realmente um carro econômico entre os elétricos. Ou seja, isso significa que você vai conseguir uma boa autonomia rodando mesmo na estrada. Se você desligar o ar-condicionado, lembrando que a gente deixou o tempo todo ligado, se você desligar, vai conseguir uma autonomia ainda
maior. A direção eu acho muito bem calibrada. O sistema de som, embora não seja assinado nessa versão, na outra você tem um Harman Kardon, mas ainda assim, aqui o sistema de som é bastante bom, uma qualidade realmente bastante interessante. O espaço e o porta-malas eu cito melhor na avaliação completa, mas eu digo que se você não for precisar de muito espaço, não for viajar com muita bagagem, muita gente, ou não for uma viagem extremamente longa, onde você teria que parar para recarregar algumas vezes, né? Esse é um problema de todos os elétricos, não só aqui do EX40. Se você desconsiderar essas questões, você tem um carro realmente muito gostoso para viajar, que é o EX40, mesmo nessa versão Plus, que é um pouquinho mais básica e também tem menos potência e menos torque em relação à versão P8. Também um pouquinho menos de autonomia, embora a diferença não seja muito grande. Agora, infelizmente não vou conseguir mostrar para vocês como seria a autonomia com base no consumo inteiro entre São Bernardo e Jundiaí, justamente porque esse carro só tem um trip de consumo resetável e, como eu mostrei para vocês, a gente o resetou na estrada, que é o foco do nosso vídeo. Perdemos então o trecho inteiro. E depois que eu falo sobre a minha opinião sobre o carro testado aqui no canal, você sabe que é hora de vocês comentarem o que vocês acharam. Então coloque aqui nos comentários a sua opinião sobre o Volvo EX40 nessa configuração de entrada Plus. Esperava mais da autonomia e do consumo, esperava menos, e sobre o desempenho. Eu achei inclusive um desempenho bastante interessante, embora não seja assim exatamente surpreendente. E é claro, né, pessoal, se você ainda não fez isso, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.